Neste mês, a lei que regulamentou o empreendedorismo no Brasil completa 15 anos com números expressivos registrados na pandemia. Para a surpresa de muitos, houve aumento no número de pequenos negócios abertos durante a crise sanitária da Covid-19. Giovana é dona de um brechó online. Ela recebe as peças e faz a venda por consignação. A loja ganhou força mesmo, foi na pandemia. Hoje, a empresária se sustenta com o negócio. As pessoas não podiam sair ao shopping, visitar as lojas, então isso com certeza ajudou no nosso trabalho. Durante a pandemia, muita gente teve que se reinventar e conseguiu uma fonte de renda mais lucrativa ao apostar em pequenos negócios. De acordo com dados da Associação Brasileira do Microempreendedor Individual, em apenas um ano, entre dezembro de 2020 e dezembro deste ano, o país ganhou mais de 1.900.000 novos empreendedores. Além disso, de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, entre janeiro do ano passado e novembro deste ano, também foram formalizados mais de 5,5 milhões de microempreendedores individuais. Na pandemia, as 5 atividades que mais cresceram no empreendedorismo foram as de cabeleireiro, pedreiro, promotor de vendas, fornecedor de alimentos e vendedor de lanches. Foi a alternativa que o brasileiro encontrou para vencer as dificuldades e até crescer no mercado de trabalho durante a crise sanitária. Essa categoria, no último ano, teve quase 2 milhões a mais de novos microempreendedores individuais. Não é pouco, então, para comparado hoje a 14 milhões de empregados, então muitos acabaram migrando para ser um empresário, né? Rogério explica ainda quem pode abrir um MEI e no que é preciso ficar atento. Procure informações, verifica no site do SEBRAE, no site do governo, no site da associação, da prefeitura municipal da tua cidade, ou uma sala do empreendedor que é destinada a esse fundamento para você saber como abrir sua atividade. Abra-se da forma correta para não ter nenhum problema depois com a prefeitura, com o estado ou com o governo federal. E a gente continua a falar sobre esse assunto, agora conversando ao vivo pela internet com o advogado trabalhista Eduardo Fará. Boa tarde, doutor Eduardo. Bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, Viviane. É um prazer. Vamos começar falando aí das regras do microempreendedor individual, que é o chamado MEI, a sigla mais usada aqui no nosso país, que estão previstas aí na legislação brasileira. O microempreendedorismo, ele é regido, né, pela Lei 128 de 2008, que alterou a Lei 123 de 2006, que ela cria condições especiais para esse microempreendedor, esse trabalhador que às vezes está na informalidade, né, e precisa regularizar para ter essas vantagens, né, para poder exercer com o CNPJ, né, com toda a legalidade. Tem algumas regras aí? As regras, basicamente, né, você precisa ser maior de 18 anos, e estar aqui com suas responsabilidades civis, título de eleitor, CPF, né? E ter uma renda anual, né? Seja de compra e venda ou de prestação de serviço, até R$81 mil. Certo, uma renda por ano de R$81 mil. Bem, o trabalhador seletista, ele pode se tornar um MEI? Ele pode, mas ele tem que se atentar em caso de ser demitido, né, sem justa causa por iniciativa do empregador, que ele não terá direito ao seguro-desemprego, né? Tem muitas pessoas que assim não encerra a sua atividade, não encerra a sua empresa e começa a trabalhar numa outra empresa e é surpreendida com o indeferimento do seu pedido de um seguro-desemprego. Então tem que tomar cuidado só com esse detalhe. Ele tem que dar baixa então como MEI para poder, né? Sim, continuar. encerrar, né? Encerrar o MEI para poder ter direito ao seguro-desemprego. Muitas pessoas começam uma nova jornada, um novo emprego, né? E não se atentam a isso, ao encerrar o MEI. Bom, trabalhadores demitidos e que estejam recebendo aí o seguro-desemprego, eles podem se tornar o MEI? Eles podem se tornar o MEI, mas tem também esse detalhe, né?
vamos supor, você começa a receber o seguro-desemprego no primeiro mês e já dá entrada na abertura do MEI. Ao ser registrado o MEI, automaticamente o seu seguro-desemprego será bloqueado, né? Então, muitas pessoas podem ser demitidas e querer já iniciar o trabalho com o MEI e pode ter esse tipo de problema. Não pode exercer a atividade MEI, né, recebendo o seguro-desemprego. Bom, um projeto de lei aprovado no Congresso, que ainda depende de sanção do presidente da República, prevê algumas mudanças na legislação. Quais são as principais, doutor Eduardo? As duas principais propostas desse projeto de lei, né, o projeto de lei 108 de 2021, o aumento, né, da arrecadação anual, que hoje é de 81 mil, ela passaria para 130 mil, e aumento da contratação de mais um funcionário. Ah, sei. Porque o MEI trabalha sozinho, via de regra, né? A via de regra, sim, mas ele, com a legislação vigente, ele tem direito, ele pode contratar um funcionário, um empregado. Sei. Então, aí esse projeto de lei é mais um empregado, então? Mais um empregado. E No caso, seriam dois com o projeto de lei. Sei. E qual é a expectativa da categoria em relação a isso? É bom para o MEI? Sim, muito bom. Como já foi falado na entrevista do Rogério, né? São 13 milhões de mês. Suponhamos que aumente um empregado contratado, seriam 13 milhões de empregados a mais no mercado, né? Pois é. Fora a arrecadação também de 81 para 130 mil também aqueceria mais o mercado. Pois é. Então, a proposta é muito boa, esperamos que seja logo sancionada. Pois é, ela tem um impacto, então, positivo aí na economia do nosso país, não tem? Com certeza, positivo. Bom, doutor Eduardo, eu também queria perguntar ao senhor, porque como as pessoas às vezes não se tornam MEI e não acabam estudando todo esse assunto, elas podem ficar meio desatentas ao que diz a legislação e podem, inclusive, ser punidas por isso. Então, eu gostaria que o senhor falasse aí desses principais pontos que o MEI deve ficar atento para que não, né, incorra numa irregularidade. Quais são elas? Como eu havia falado no início, né, tanto na abertura como no encerramento, principalmente no encerramento, para não deixar correr algumas dívidas, né? Mas, assim, basicamente, pagamento das guias mensais, né, que chama o DAS, Documento de Arrecadação, Simples Nacional, onde engloba o INSS, né, porque ele paga e mantém a sua qualidade de segurado do INSS, tendo direito à aposentadoria, benefício por incapacidade, como auxílio-doença. Então, ele tem que se atentar em pagar todo mês esse imposto, chamado DAS. Ele tem também que se atentar ao faturamento anual, né, e declarar de forma correta para não passar, que no caso hoje seria o 81 mil, né? E as atividades também, se ela continua ou não, né, na lista das atividades que estão na lei. Ok, então, doutor Eduardo, olha, muito obrigada aí pela sua entrevista e um ótimo ano novo para o senhor. Prazer é todo meu, um ótimo ano novo a todos. Viviane, um prazer estar aqui, estou à disposição. Obrigada.